Oi, meu nome é Paulo, sou do canal Pão de Cada Dia e dessa vez venho trazer para vocês um review, uma resenha desse livro aqui, que é Autoridade Espiritual, do Watchman Nee, que fala de um assunto muito importante da Bíblia, que até como o próprio nome diz, que é autoridade espiritual, e que ela realmente se baseia na obediência. Aqui atrás no livro, não sei se vocês conseguem ler, a maior exigência que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, servir, ofertar ou negar a si mesmo, é a obediência. E ele demonstra, através das páginas desse livro, como isso é importante. Por exemplo, quando Saul era rei e Deus mandou ele exterminar todo o exército do adversário, ele foi e pegou e deixou algumas ovelhas, alguns animais para ofertar a Deus e não os matou. Ele pegou para sacrificar. O que acontece? Quando chegou Samuel, falou para ele o seguinte, que a obediência é maior que o sacrifício. O que ele tinha feito era a desobediência. Ele não tinha feito exatamente como Deus tinha falado para ele fazer. Esse livro começa citando exemplos muito importantes sobre a autoridade espiritual, que independente de onde você estiver, as autoridades mudam, e que toda autoridade que foi colocada na terra foi Deus que colocou, e quem resiste a elas existe a ordenação de Deus, ou seja, o próprio Deus. Isso está escrito até em Romanos 13. Até aí, tudo bem. Um exemplo legal que ele dá nesse livro é de Arão e Miriam, que são os irmãos de Moisés, os irmãos mais velhos de Moisés. Estava acontecendo que Moisés ia casar com uma mulher etíope, que na verdade os etíopes eles são da descendência de Cã, que, para quem não sabe, é o filho de Noé, que foi aquele que expôs a nudez de seu pai, e a descendência dele foi toda amaldiçoada. Daí Arão e Miriam não gostaram muito da ideia, daí eles começaram a murmurar entre si, questionando, assim, falando que se Deus apenas fala com Moisés, e se não fala só com eles também, colocando isso como um motivo para ficar contra Moisés. Até que Deus entrou na situação, veio sua nuvem de glória e falou para eles lá tudo mais, que até que o profeta Deus fala por enigmas, por sinais e sonhos e tudo mais, mas com Moisés era face a face, e perguntaram se eles não tinham temido de falar contra Moisés, que era seu servo. Acabou quando a nuvem saiu, a Miriam estava leprosa, e aconteceu algumas coisas que vocês lendo a Bíblia, vocês vão saber o que houve. Mas nessa parte, a coisa importante é o seguinte, que na casa deles, Arão e Miriam são os filhos mais velhos, ou seja, eles eram autoridade sobre Moisés na casa na casa deles, onde eles estavam morando. Mas quando se diz ao termo das coisas de Deus, Moisés estava na frente de todos, então eles não eram autoridade sobre as coisas espirituais. Isso coloca em xeque alguma coisa que, dependendo de onde a gente está, a autoridade muda. Às vezes a gente pode ser autoridade de uma pessoa em determinado lugar, em outro lugar, essa pessoa é autoridade nossa. E esse livro também relata uma outra coisa que é muito importante, que é quando Davi ele foi ungido rei. Quando Davi foi ungido rei, Saul ainda estava vivo, mas ele teve diversas chances de matar Saul, mas ele não o matou, porque ele temia tocar no ungido de Deus, que é uma coisa muito importante sobre o tema. Até que no final, com muita paciência, ele foi ungido rei e tudo mais, de uma maneira lícita e honesta. Esse livro não é um livro muito grande, ele tem cerca de 265 páginas, dá para terminar de ler ele em alguns dias, dependendo do seu hábito de leitura. E é um livro que eu indico para todos, tanto aqueles que têm anos no ministério, já se converteu há anos, quanto aqueles que são novos convertidos, porque se fala de um assunto crucial, se eu posso dizer dessa forma, e de uma maneira legível a todos. E eu recomendo esse livro aqui, onde você achar, compre, porque realmente é muito bom.
E nos próximos vídeos eu vou acabar colocando outros livros para você ter mais informações de quais livros você deve comprar e quais livros você deve ler. E até a próxima.